Deixa o like, você que vai assistindo gravado, você que vai ver depois. Também deixa um comentário aí para fortalecer aqui o trampo do tio. E se você está passando por abuso, vivendo relação abusiva, teve contato com narcisistas, com borderline, passou por falsa acusação, não consegue ver seus filhos, está com a vida bagunçada aí, chama aqui o Ednei, terapia em promoção, descrição da live aqui, e também passando aí embaixo o meu contato para você que precisa de ajuda no campo emocional. Beleza? Não faça bobagem, não se precipite. A live também vai falar um pouco sobre isso, então é importante que todo mundo esteja bem para resolver suas questões aí, certo? Se você puder também, seja membro aqui do canal, ajude quando você puder, como você puder, que toda ajuda vai ser muito bem-vinda para levar esse trabalho a alcançar mais pessoas, certo? Bom, vamos começar aqui, né? O tema da live de hoje é importante aí para muitos dos homens que estão vivendo relações abusivas, né? Estão sendo motivo de chacota aí na mídia, no lugar de trabalho, onde é que se na família. Então essa live aqui é mais para tentar ajudar vocês aí, porque vocês não façam bobagem. Então, por que tanto homem com raiva das mulheres? Isso procede, não procede? É coisa da minha cabeça? Eu estou inventando? Eu acho que eu estou exagerando? Eu sou um blue pill, grande blue pill. O que será que vai acontecer, né? Vamos lá. Para quem está aqui no canal há mais tempo, sabe que eu nunca tive problemas em falar sobre o comportamento errado do homem ou da mulher. Eu sempre denunciei abusadores, mulheres abusivas, eu sempre denunciei essas pessoas aqui no meu canal. Só que algumas pessoas mais novas que estão chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas, essas pessoas estão vindo para o meu canal com raiva, com ódio, algumas, né? Algumas pessoas. E essas pessoas não conseguem entender que viver em sociedade é exatamente isso. Se não tiver o contraditório, a gente acredita que está sempre certo. E o meu canal é para tentar combater as narrativas de que todo mundo é mal ou que todo mundo é bom. Nem uma coisa, nem outra. O que é que eu percebo? Existem muitas pessoas chateadas porque foram traídas, foram enganadas, foram manipuladas, passaram por questões financeiras, falsa acusação, não consegue ver seus filhos. O que é que eu percebo hoje em grande parte das pessoas que fazem conteúdo para a internet? Ninguém oferece o contraponto. Ou poucas pessoas oferecem o autoquestionamento. Então, lá de lá, vê todos os homens como abusadores. Todo homem é mau, todo homem é ruim, e não tem questionamento. Mas eu percebo que aqui também, no conteúdo masculino, é a mesma coisa. Muitos homens são feridos, machucados, e não conseguem ver o contraponto, não conseguem olhar para dentro de si. Veja só. Muitos homens, hoje, eles são contra o casamento. Eu entendo que não é contra o casamento, mas é contra o estado atual que o casamento se encontra. Com um monte de lei, um monte de coisas contra os homens, isso é verdade, contra os pais. E eu não concordo com isso. São leis, não tem nem base. Mas muitos homens são contra o casamento pela configuração atual que ele se encontra. Eu respeito isso. Mas a partir do momento que você prega para que nem um homem case, para que nem um homem namore, para que nem um homem tenha relação nenhuma com mulher, isso é perigoso. Porque talvez isso sirva para a sua vida. Para a sua vida, serviu, ótimo, estou com você. Mas talvez não sirva para a vida do outro. E é sobre isso que a gente precisa falar. Existem homens narcisistas, homens abusadores, homens que machucam suas esposas, seus filhos, homens que não são fiéis, homens que têm vícios, que apostam. Existem homens com vários problemas emocionais, com bebida, com entorpecente. E existem homens que são mentirosos, né? Nos tratos, nos negócios, são enganadores, manipuladores, não pagam suas dívidas. Então a gente não pode cair na narrativa de lá que toda mulher é boa e virtuosa, e a gente aqui também começa a tratar todo homem como bom.
Se o homem quer casar, ele não pode. Se o homem quer namorar, ele não pode. Se o homem ele quer tentar ter um relacionamento, não pode também. Então, eu percebo que tem a ditadura do não. E chega alguns casos aqui no meu canal com os comentários, com as visões totalmente distorcidas, porque estão com raiva, porque estão chateados. E uma raiva mal direcionada leva a gente a colaborar com a narrativa de lá. Por que eu digo isso? Quando o homem xinga a mulher aqui no meu canal, quando o homem fala mal da mulher no meu canal, no meu canal específico, tá? No meu canal. Quando o homem não consegue entender que muitos reacts que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, é para a gente expor a narrativa, não precisa xingar nem humilhar. Quando vocês fazem isso, deixa de ser uma narrativa engraçada, de ser uma narrativa bizarra e que foge da realidade e passa a ser uma narrativa plausível. E quem dá munição para isso acontecer é muito de vocês. O lado de lá já pensa que todos os homens são ruins. E quando eu faço um react aqui de uma mulher falando absurdos, vocês não precisam comentar xingando a moça, ofendendo a moça, porque o próprio vídeo dela já é engraçado. Já é engraçado, já é cômico. A forma que eu faço react já é fazendo isso. É tirando sarro, é brincando. Só que eu percebo que tem homem, cara, que você não pode dar nem bom dia para uma mulher. Você não pode nem sentar do lado da mulher, você não pode conversar com a mulher. Isso, rapaziada. Aí vocês estão dando munição para as pessoas que estão lá começar a criar um monte de leis sem sentido. Porque, querendo ou não, vocês estão colaborando com isso. Vocês precisam entender que nós homens, estamos na melhor época que nós já vivemos. Tá ruim porque tem um monte de coisa errada? Um monte de lei errada? Tá. Mas no sentido de ouvir. Muitas mulheres estão falando o que elas pensam, estão dizendo o que elas gostam, o que não gostam. E ao invés de vocês terem equilíbrio emocional, de ouvir aquilo e falar, opa, eu vou pelo oposto. Vocês vão lá xingar as mulheres, vocês ofendem as mulheres, às vezes aqui no meu canal, eu vejo também em outros canais. O que é que você acha que vai acontecer com essas coisas? Então, cara, se você foi traído por uma mulher, ou se você foi um bom homem para uma mulher, ou se você não consegue ver seus filhos, eu tô aqui fazendo o que eu posso para ajudar vocês. Dando conselhos, também tô aqui oferecendo a vocês terapia, para que vocês possam se cuidar. Você xingar uma mulher hoje, não tem como você achar que dá para fazer isso. Já foi, rapaziada. Você pode comentar, você pode contra-argumentar. Só que tem uns caras que estão tão raivosos, eles estão tão odiosos, que eles não conseguem filtrar nada. Cara, tem pessoas aqui no meu canal, os novos, né? Alguns, que até uma brincadeira que eu faço no meu vídeo, o cara se incomoda. Porque esse cara, ele tá tão chateado, que ele perdeu o senso de humor. Tá tão raivoso, que ele perdeu o raciocínio. Aí começam os adjetivos, né? Que vocês usam aí. É blue pill, é mangina, mulher é isso, mulher é aquilo. Rapaziada. Se você tá chateada porque você não tem mulher, ou porque se a mulher que você gosta não te quis, ou te maltratou, cara, como é que tá a sua vida, hein? Como é que tá a sua vida, cara? Eu vejo alguns caras jovens, novos, com esse pensamento, às vezes, extremista. Eu entendo que tem muita dificuldade hoje para o homem comum, principalmente, ter relacionamento. Eu não sou bobo. Só que, às vezes, o homem, ele não entende o poder que ele tem e ele quer um poder, ele quer que as mulheres não sejam aquilo que elas querem ser. Cara, se a mulher quer ir para o OnlyFans, ela quer ser promíscua, ela quer ter relacionamento aberto, ela quer ir pro filme adulto. Cara, o que é que você
O que é que você tem a ver com isso? Cara, como é que tá a sua vida a ponto de você ficar chateado com a mulher que nunca vai te dar atenção porque essa mulher foi pro OnlyFans? Ela vai pra religião pra zerar a quilometragem, não é assim que vocês falam? Bom, eu vou contar pra vocês aqui um relato importante, tá? Vocês realmente acreditam que todas as pessoas que estão dentro das religiões, que nasceram lá, elas são boas e virtuosas, é? Cara, às vezes, uma pessoa que estava aqui fora tem uma conversão mais honesta do que quem viveu lá dentro. E isso aqui não é romantismo, não. Não é ser blue pill. Não é isso não, rapaziada. Cara, quem garante a você, se você encontrar uma mulher casta, virgem, que você vai ter uma boa relação com ela? Quem te garante, se você casar com a moça virgem, ela vai te respeitar e te honrar? Quem te garante isso? Eu não tô aqui receitando que ninguém case, que ninguém namore. Se você não quiser fazer, eu tô com você, cara. Mas o problema que eu percebo é que tem uma ditadura aqui na comunidade de que é um monte de homem vigiando outro homem. Uma coisa é você alertar o mais novo. Olha, tem essa lei aqui. Olha, cuidado com esse comportamento aqui. Problema nenhum. Mas virou, cara. Tá virando uma seita. E isso não é saudável para ninguém.